Você sabia que existe um conjunto de radiografias da face de Hitler e que esse conjunto de radiografias acabou sendo usado para um propósito bem diferente do original? Quer saber os detalhes dessa história? Segue a gente aí. Essa história de hoje é super interessante. Mas antes de começar, eu quero dar um recado para você que está aí começando 2026 e eu tenho certeza que está querendo, nessa situação de inflação, nessa situação de aperto econômico, gerar aí um pouquinho de reserva financeira, né? Ou seja, fazer alguns investimentos. E aqui no Brasil, a gente tem esse costume de investir somente em poupança no banco, mas esse aí está longe de ser o melhor investimento. E justamente para te apresentar uma melhor alternativa, eu quero te apresentar o MB ou Mercado Bitcoin. O MB é a maior plataforma de ativos de investimento digital da América Latina, com mais de 4 milhões de investidores e eu aqui sou um deles. No meu portfólio, eu invisto em criptomoedas, mas também em renda fixa digital. E eu acompanho meus investimentos diariamente, não só pelo aplicativo da MB, quanto também pelos reportes, né, pelos informativos que chegam no meu e-mail e também no próprio aplicativo todo dia. Você pode ficar tranquilo porque a MB é plenamente certificada por Receita Federal, CVM, Banco Central, e para você perder o medo e te incentivar a começar hoje mesmo, o MB está fazendo uma super promoção de adesão. Olha só, se você fizer o seu cadastro, que aliás é gratuito, você faz completamente gratuito através do QR Code que está na tela e do link na descrição. Você vai investir só R$ 50. Coloca na sua conta R$ 50 e investe em qualquer um dos ativos da MB, que em até 7 dias a plataforma te deposita mais R$ 25 para você investir no que você quiser. Essa promoção vale por tempo limitado e também só é válida para os novos clientes. Então, lê o QR Code aqui e abre já gratuitamente sua conta no MB, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, 20 de julho de 1944, lá em Rastenburg, né, na Toca do Lobo, quartel-general de Hitler na frente leste, na antiga Prússia Oriental. O que aconteceu nesse dia? Aconteceu uma conferência de Estado-Maior com grandes oficiais de todas as forças da Wehrmacht. Hitler estava presente e também estava presente um coronel chamado Klaus von Stauffenberg. Só que Stauffenberg era membro de uma conspiração de diversos oficiais de alto escalão no governo nazista, tanto civis quanto militares, que pretendiam matar Hitler e substituir o governo buscando uma saída negociada para o fim da guerra com os aliados ocidentais, pelo menos. Stauffenberg trouxe consigo uma bomba escondida em sua valise e colocou essa bomba debaixo de uma mesa. Alguém, no meio dos procedimentos da reunião, pegou essa valise e colocou do outro lado de um pé da mesa, que era bem denso, né, feito de carvalho. E quando essa bomba explodiu, então, ela não causou o efeito planejado de destruir tudo na sala, pelo menos não do lado em que Hitler estava, né? 4 pessoas morreram, mais de 20 ficaram feridas. Hitler mesmo ficou ferido, teve os tímpanos perfurados e sua roupa ficou totalmente rasgada com os efeitos da explosão. Mas ele sobreviveu e poucas horas depois todos os conspiradores, basicamente todos eles, haviam sido capturados e muitos deles foram executados nos dias e meses seguintes. Nessa foto aqui você está vendo inclusive a visita que Mussolini fez a Hitler naquele mesmo dia, poucas horas depois que a bomba explodiu. Então esse aqui é o recinto onde a bomba explodiu, você pode ver o grau de destruição, mas Hitler está aí do lado dele, de pé ainda, mostrando para o cara tudo que havia acabado de acontecer. Mas nos meses seguintes, apesar de que aparentemente ele estava bem, Hitler reclamava constantemente de dores de cabeça e um zumbido constante no ouvido. E por conta disso aí, o médico pessoal dele, o Dr. Theodor Morell, então requisitou que ele fizesse um conjunto de raio-x do crânio, né, da face. Esse conjunto de raio-x, composto de
5 chapas, essas 5 chapas que vocês estão vendo aqui, são os únicos registros de raio-x de Adolf Hitler, e além de servir para os propósitos que Morel tinha pedido, né, para analisar realmente como que o interior do crânio dele, se havia algum dano ao cérebro ou aos outros aparelhos do crânio que justificassem os sintomas que ele estava sentindo, mostravam também em detalhes, você pode observar aqui, como que a arcada dentária de Hitler era extremamente reparada. Ele não tinha uma higiene bucal muito boa, acho que na época, assim, poucas pessoas tinham, na verdade. Então, muitos dos dentes que Hitler tinha naquela época eram próteses. Próteses de porcelana ou próteses metálicas. E essas próteses metálicas que uniam diversos dentes e substituíam diversos dentes que haviam sido arrancados nos anos anteriores, são comumente chamadas de pontes pelos dentistas. Então Hitler tinha 2 grandes pontes na boca, uma na arcada superior e uma na inferior. No finalzinho da guerra, esses raios-x aqui foram recuperados por oficiais da inteligência norte-americana, levados para os Estados Unidos. Claro que existiam, além dos originais, diversas cópias desses raios-x, e hoje uma dessas chapas, essa aqui que você está vendo no canto superior direito, se encontra no acervo do Museu Histórico de Gettysburg, na Pensilvânia, uma atração que a gente visita na nossa missão Átomo, a nossa expedição para os Estados Unidos, que cobre todo o histórico do desenvolvimento e uso das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial. E olha só, culmina com um voo num Boeing B-29 Super Fortress, uma aeronave do mesmo modelo que fez os lançamentos atômicos em 1945. E lá no Museu de Gettysburg, nossa turma pôde, ano passado, ver, além do raio-x da face de Hitler, todo o conjunto de uniformes e documentação de Dick Winters, comandante da Easy Company na Segunda Guerra Mundial, um relógio que esteve em Hiroshima e está ali, ó, paralisado no horário do lançamento da bomba, e diversos outros itens históricos da Segunda Guerra Mundial e também das décadas posteriores que são imperdíveis. Então, se você quer fazer parte da Missão Átomo 2026, clica no QR Code que está na tela nesse momento ou então no link também que está na descrição. A gente parte em outubro de 2026 e não perde essa oportunidade porque essa viagem é fantástica. Bom, continuando nossa história, no dia 30 de abril de 1945, lá no segundo andar do Führerbunker, né, no centro de Berlim, perto ali de onde hoje fica o Portão de Brandemburgo e o Reichstag, abaixo da antiga chancelaria do Reich, Adolf Hitler e Eva Braun, que desde o dia anterior já era sua esposa, né? Já não era Eva Braun, era Eva Hitler. Eles dois se recolheram para o seu estúdio pessoal, que era uma salinha ali com alguns móveis, destacadamente um sofá. Os dois se recolheram por volta das 15 horas, trancaram a porta dentro desse pequeno estúdio e por volta das 15h30 foi escutado então um disparo de arma de fogo. Então, quando a porta foi aberta pelo guarda-costas de Hitler, Otto Genscher, e também por seu mordomo, o Heinz Linger, foi percebido que os dois haviam se suicidado. Eva Braun teria se suicidado com veneno, né, teria mordido uma cápsula de cianeto, e Hitler também teria mordido uma cápsula e atirado com sua pistola pessoal contra a própria têmpora. Linger e Genscher então removeram os corpos, levaram para cima, né, para a saída de emergência da chancelaria, e lá eles teriam pelas 2 horas seguintes, a partir das 16 horas, jogado gasolina nesses corpos e incendiado esses corpos para que eles fossem carbonizados o máximo possível. Como aquela era uma queima a céu aberto e não num crematório propriamente dito, a destruição final dos restos mortais não foi completa e a quantidade de gasolina bem limitada disponível para eles ali no momento significou que os restos mortais teriam sido então reduzidos a um máximo, mas ossos e restos de tecido ainda podiam ser vistos carbonizados depois dessas 2 horas de fogo. Depois disso, então, os dois, tanto Linger quanto Genscher, tentaram escapar da Berlim já cercada pelo Exército Vermelho, mas os dois acabaram sendo capturados pelos soviéticos nessa tentativa. Um dia e meio depois disso aí, na manhã do dia 2 de maio de 1945, os soviéticos então entraram na antiga chancelaria e conseguiram acessar o bunker pela primeira vez. E nesse momento aí,
aí, Stalin já tinha designado um time da Smersh, uma agência de contra-inteligência soviética que havia sido fundada em 1943, justamente para averiguar onde Hitler se encontrava, se ele havia realmente se matado, como a rádio alemã havia anunciado no dia anterior, ou se ele havia fugido do local, escapado dali. Os inspetores da Smersh, então, encontraram no dia 3 de maio os restos mortais da família de Joseph Goebbels, dele, da esposa Magda e de todos os filhos, ali nas proximidades também da saída de emergência do bunker. Esses corpos foram submetidos a uma autópsia que certificou, então, que todos eles, menos Joseph Goebbels, tinham morrido através de envenenamento por cianeto, porque cápsulas esmagadas tinham sido encontradas nas bocas de todos os cadáveres e também traços de cianeto haviam sido encontrados nas entranhas dos cadáveres. Joseph Goebbels foi o único que se matou por ferimento de arma de fogo. Nos dias seguintes, os soviéticos trouxeram o almirante Erich Voss, que era o elemento de ligação de Karl Dönitz com Hitler dentro do bunker, para que Voss, então, examinasse toda a estrutura exterior do bunker, procurando, então, pelo cadáver de Hitler. Voss encontrou e apontou para os soviéticos um corpo que mais tarde se revelaria o de um sósia de Hitler, que havia sido colocado ali justamente para ser encontrado pelos russos. Mas aí, no meio daqueles procedimentos, dentro de uma vala bem rasa aqui nessa região da foto que vocês estão vendo, os peritos soviéticos encontraram dois corpos bastante carbonizados danificados, o de um homem e o de uma mulher. E juntos desses corpos bastante carbonizados na boca dos dois, havia ali os restos da dentição dessas pessoas. E na época, em que exames de DNA ainda inexistiam, ninguém nem sabia como é que era a estrutura do próprio DNA, a arcada dentária era a principal forma de se identificar uma pessoa cujos restos mortais haviam sido danificados por fogo. Então, encontrar esses dentes foi um grande golpe de sorte para a Smersh. E esses dentes, então, foram colocados numa caixinha que ficou a cargo da tradutora Yelena Rzhevskaya, de 26 anos de idade, que você está vendo nessa foto aqui. Rzhevskaya, então, com essa caixinha debaixo do braço, correu pelas ruínas de Berlim e foi procurar o consultório do Dr. Hugo Blaschke, o dentista pessoal de Hitler e de Eva Braun. Acontece que Hugo Blaschke havia fugido de Berlim no dia 20 de abril e havia chegado até a Bavária, onde nos últimos dias da guerra foi capturado pelos norte-americanos, já estando em cativeiro daqueles. Mas isso não fez com que Rzhevskaya desistisse de sua missão. Ela acabou encontrando dois assistentes de Hugo Blaschke, o técnico Fritz Echtmann, que havia manufaturado as próteses dentárias do casal Hitler, e também Katie Reusermann, que era a ajudante de Blaschke durante os atendimentos. Tanto Echtmann quanto Reusermann, então, identificaram aquelas próteses como sendo factualmente as próteses de Hitler e também de Eva Braun. E esse testemunho dos auxiliares dentários, então, fez com que a Smersh concluísse um laudo que foi enviado para Stalin imediatamente, dizendo que aqueles corpos ali seriam de Eva Braun e Adolf Hitler. Acontece que a pressa da Smersh em mandar essa informação para Stalin não foi muito feliz para eles, porque o próprio Stalin, ao ler o relatório, duvidou muito das conclusões e seus especialistas lá em Moscou também fizeram coro com Stalin e uma nova investigação acabou tendo que ser aberta, porque no fim das contas aqueles dois corpos levantavam mais dúvidas do que geravam respostas. Isso porque, olha só, o corpo que se atribuiu a Eva Braun tinha um conjunto imenso de ferimentos, de estilhaço de bombas no peito. Então isso aí sugere que aquela mulher, na verdade, poderia ter morrido através de um ferimento causado por artilharia, o que não foi o caso com Eva Braun, porque não existe nenhum tipo de testemunho, nenhuma evidência que ateste que Eva foi ferida por artilharia em algum ponto da vida dela. E o que complica essa situação é que o coração da mulher encontrada também possuía duas perfurações por estilhaços de metal e ao redor dessas perfurações existia uma hemorragia muito clara, o que deixou bastante óbvio
para os médicos que aqueles ferimentos foram feitos com aquela mulher ainda em vida, né? Porque o coração estaria batendo e, portanto, expulsando o sangue lá de dentro. A cápsula de cianeto encontrada na boca desses restos mortais femininos também estava bastante estranha, porque ela tinha sido simplesmente quebrada no meio, diferente daquelas que tinham sido encontradas na família Goebbels, que estavam esmagadas por conta das contrações, né, dos espasmos decorrentes da ingestão do veneno. E também nenhum traço do veneno foi encontrado nas entranhas do cadáver, o que indicava que possivelmente aquela cápsula tinha sido colocada na boca do cadáver depois da morte daquela pessoa para simular um envenenamento por cianeto. E como eu falei com vocês, Hugo Blaschke tinha sido capturado pelos americanos e no final daquele ano de 1945, num interrogatório, ele produziu um desenho da arcada dentária de Eva Braun e também de Adolf Hitler. E a arcada dentária de Eva Braun, de acordo com Blaschke, era bem diferente da arcada registrada pelos legistas soviéticos no corpo encontrado em Berlim. E quanto à prótese, né, a ponte que foi encontrada na boca do cadáver feminino e que os auxiliares de Blaschke tinham dito que eram de Eva Braun. Mas acontece que Katie Reuserman também disse que aquela prótese, embora tendo sido feita para Eva Braun, nunca tinha sido de fato implantada na boca dela. Então, no fim das contas, aquele corpo feminino ali não tinha nenhuma característica que o identificasse de forma cabal com Eva Braun. Mas e o corpo masculino que tinha sido identificado como o de Adolf Hitler pelo relatório preliminar da Smersh? Olha só, uma característica bem óbvia daquele corpo presente no relatório é que faltava o pé esquerdo daquele homem. E para onde é que teria ido o pé esquerdo daquele homem, visto que Hitler também não sofreu nenhum tipo de amputação, né? Ninguém registrou isso, nenhuma testemunha registrou que Hitler teria perdido o pé por alguma razão. E a exposição por fogo a céu aberto durante 2 horas não iria consumir inteiramente os ossos do pé dele. Da mesma forma que o cadáver feminino, esse cadáver masculino também não apresentava traços de veneno nas entranhas e a cápsula de veneno encontrada na boca também estranhamente estava apenas partida na metade e não esmagada. E apesar de que faltava um pedaço bem grande aqui da parte posterior do crânio, não foi encontrada nenhuma perfuração de bala na têmpora do crânio desse cadáver, o que jogou um grande mistério em cima da forma com que Hitler teria, no fim das contas, se matado. Mas e as próteses e as pontes dentárias? Elas foram identificadas por Katie Reuserman como as próteses produzidas para Adolf Hitler, sim. E uma evidência circunstancial muito importante foi justamente a comparação com o conjunto de radiografias de setembro de 1944 que o Dr. Theodor Morell tinha encomendado. Então, lá naquelas imagens se pode claramente comparar a constituição e a distribuição das próteses na boca de Hitler com aqueles restos mortais da dentição que foram encontrados junto na boca daquele cadáver. Aí a gente pode conjecturar, né? Tá resolvido, bateu o martelo. Auxiliar do dentista, inclusive, confirmou que a prótese era aquela mesmo, e a prótese bate com as radiografias do Hitler que são comprovadamente dele mesmo. Mas tem um detalhe, olha só, esse estudo soviético, esse estudo pós-mortem desses cadáveres, inclusive de outras investigações posteriores, era um grande segredo de Estado da União Soviética na época do Stalin e somente foi revelado para o Ocidente em sua completude em 1968, através de um livro do jornalista Lev Bezimensky, e que inclusive publicou pela primeira vez no Ocidente as fotos daquela arcada dentária encontrada em 1945, que seria de Adolf Hitler. Só que aí entra em cena de novo Katie Reuserman, essa auxiliar de dentista que depois de dar todo esse depoimento para os soviéticos ainda em Berlim, foi levada para um gulag na União Soviética e lá ela ficou presa por nada menos do que 10 anos, cara, 10 anos. Ela só foi libertada em 1955 e ela conseguiu ser transferida para a Alemanha Ocidental, onde ela vivia ali de forma bastante quieta, ainda praticando a odontologia, quando em 1972, Katie Reuserman decidiu contar sua própria versão daqueles fatos. E nesse depoimento ela falou algo muito importante e também algo bastante curioso. Ela disse que apesar das fotos do
livro de Bezymensky mostrassem os restos da arcada dentária, os restos da mandíbula de Hitler e outros pedaços de ossos da boca presos a essas próteses dentárias, a essas pontes, em 1945, ela só teria sido apresentada as pontes em si, soltas, não presas a pedaços de ossos. E em 1945 ela teria dito justamente isso. Essa ponte aqui é de Hitler, sim, mas ela não saberia dizer se aquela era a ponte que ele estava usando no momento de sua morte ou se seria uma das próteses substitutas que estariam armazenadas no bunker. Então o testemunho de Kate Reuserman em 1972 acabou reabrindo todo aquele capítulo de mistério sobre a morte de Adolf Hitler em 1945, criando aí a hipótese de fraude pós-mortem, ou seja, diante da cobrança muito enfática de Stalin para resolver a questão do destino final de Hitler, teriam os oficiais do Smersh e posteriormente do NKVD falsificado partes daqueles restos mortais, prendendo as próteses de Hitler a pedaços de osso? E hoje esses remanescentes aqui da arcada dentária são considerados mundialmente como os únicos restos mortais de Adolf Hitler de verdade, porque em 2017 um perito forense francês chamado Philippe Charlier fez um exame muito minucioso, novamente comparando esses restos com as radiografias que estão nos Estados Unidos, e inclusive examinando pequenos restos de tártaro constantes nessa dentição aqui, que comprovam que uma dieta vegetariana era exercida por aquele indivíduo, e não por acaso Hitler era vegetariano. Mas aí nas contas fica a seu critério, né? Se você acredita no depoimento de Kate Reuserman, de que ela nunca viu essas pontes, essas próteses presas a pedaços de osso, ou se você dá mais credibilidade ao processo interno soviético que atestou que esses restos mortais aqui nunca foram mexidos e foram encontrados dessa maneira. Por falar nisso aí, conta aqui nos comentários o que é que você acha. Eu sei que nesse momento você está se perguntando a respeito daquele pedaço de crânio, né, com um furo de bala que os russos volta e meia apresentam como sendo um pedaço do corpo de Hitler. Mas a história dessa evidência aí é completamente diferente da história da arcada dentária encontrada em 1945, e se você quiser um vídeo em que eu destrinche toda a história desse pedaço de osso e também da investigação sobre a identificação dos restos mortais de Hitler, é só falar aqui também nos comentários. E se você quiser aprender sobre história militar, compra meu livro O Átomo como Arma, que conta toda a história da criação, desenvolvimento e uso das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, que está à venda aqui na loja da Wiclap pelo link na descrição e também pelo QR Code que está na tela. Mas se você quiser esse livro autografado com dedicatória para você, é só você mandar então um e-mail para saladeguerra@gmail.com que eu calculo o frete e te mando o exemplar. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com os seus amigos, mas também dá um joinha aí pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para você não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.